Data do nascimento dele. Dele? Dele quem? Do pai. Dia 13 de maio, né, Lezinha? De 1913. Conte um pouco sobre sua infância. A infância dele. A minha infância ou a A dele? infância dele. Dele? Ixi, Maria. A infância dele. Você Não sabe é do muito seu avô? pouco da infância Não, dele, é Léo. É da... Apenas que vivia numa terra muito seca, entendeu? Então, nenhum de nós, digamos, presenciou isso, tá? Tem apenas poucos relatos, né, do que tenha se passado na infância mesmo. Só há uma lembrança que ele contou, que ele relatou, né, pra gente. Então, a lembrança mais remota que ele tem é de 2 anos de idade. Uma única memória. Com 2 anos, o ano era 1915. Ele nasceu em 1913, com 2 anos, era 1915, ok? Então, em 1915 teve uma seca muito grande, uma estiagem muito grande, o sertão ficou muito seco e tal, ok? E a lembrança dele vem de um instante em que o vento soprou forte e arrancou algumas folhas de uma árvore, né, folhas verdes, e as cabras, né, que estavam por perto correram rapidamente para comer as folhas, né, que caíram dessa árvore pela ação do vento, sabe? Então não havia comida para as cabras e elas disputaram as folhas que caíram nessa hora. Ele já veio morar aqui. Ele morou em Natal, né, de 1970 até falecer. Em que Qual ano? foi o ano de falecimento desse ano? 2009. 2009. Em que ano ele veio morar aqui? Morar em Natal em 1970. 70 ou 71, né? 70. 70, segundo semestre de 1970. Quantos filhos ele teve? Quantos filhos? 5, mas aí morreu uma. A primeira filha morreu, sabe? Morreu novinha, 5 anos foi, né? Não, 10 meses. 6 meses. 10 meses. 6, 5, 10 meses. Morreu com 10 meses de idade. Conte uma história interessante sobre a fase adulta dele. Pera, não escutei. Conte uma história interessante sobre a fase adulta dele. Dele? Fase adulta dele. Uma história interessante. Que não seja engraçada, né? Vim, uma história interessante do Biso, diga. Do piso? Quer passar? Tem que lembrar, né? Bem, muitas histórias interessantes. Tem as histórias, né, que a gente escutou, contado por ele. Tem as histórias contadas por outros, tá? E tem as histórias vivenciadas por nós, por mim, né?
Bem, uma história muito interessante que é narrada num livro que eu escrevi junto com sua avó sobre a vida dele, da adolescência dele. Lele até tá com esse livro. Lele tá com esse livro pra ela. Fale alto, Léo, por Lele favor. pegou o livro, esse livro, ela tá. Aí o livro agora é dela, ela tá usando esse livro. Esse livro que é que tem? Agora é de Lele. É de Lelê? Lelê tá com o livro? Ok, você pode até levar para mostrar e trazer esse livro. Entendeu? Muito bem. Então, eu relato essa história, mulherzinha. Qual é? A que foi trazida pela irmã dele. A do gato? A do gato? Não, Qual é? é da ventania, do furacão, Sim, conta, é engraçado. do corisco, do... Tá, conta. É engraçado. Escuta, a história é bem engraçada. É engraçada, mulherzinha? Eu acho. Conta, é interessante. Pois bem, são histórias que a gente não presenciou, tá? Mas foram trazidas por gente de muita idade, ok? Então veja só, a irmã dele com 5 anos de idade tem uma lembrança dessa época e narrou pra gente quando já tinha mais de 80, né, minha filha? Era. Ela já tinha mais de 80 quando se lembrou dessa historinha, tá? E contou pra gente colocar no livro. Então, o pai de meu pai, certo? Então, meu pai é seu bisavô e o pai do seu bisavô, né? É trisavô, né? É. Pois bem, aí botou todos os filhos para dentro de casa, certo? E disse, vai começar uma ventania. Presta atenção à história. Tá? E realmente, pá, o vento dando nas Derrubando portas, nas tudo. janelas, entendeu? Naquela casinha humilde, tá? Aí o pai dele disse, você vai buscar os cavalos, traga os cavalos pra cá, amarra os cavalos, né? Isso ele mandando o biso ir buscar os cavalos. Isso. Certo. Mandou seu bisavô buscar os cavalos no terreiro, no campo, né? Foi bem, ele ainda era menino, era adolescente, certo? E teve a incumbência de buscar os cavalos em plena ventania. Era uma espécie de furacão, sabe, Léo? Entendeu? Aí o vento arrancava cerca, arrancava telhado, sabe? Aí seu avô foi, Biso, né? seu biso. Seu trisavô, né? Foi buscar esses cavalos. Não, O triso mandou o biso. o biso é que foi. O Pois biso foi buscar os cavalos. foi buscar os cavalos, entendeu? Com essa dificuldade toda. E os cavalos aperreados com o vento, né? E o vento arrancando árvores, sabe, Léo? Entendeu? Né? Aí telhas, né? Como é que chama, né? Assim, cercas, né? E tal. Né? Aí ele enfrentou tudo, já estava escuro, entendeu? Com esse vento, porque as nuvens cobriram o sol e tudo, né? Aí ele foi buscar
os cavalos e não conseguia voltar para casa, né, Brasil? Entendeu? Aí teve que se abrigar no outro lugar lá, né, Brasil? Entendeu? Tá? Na casa mal assombrada foi. Hã? Foi na casa mal assombrada que ele Na se- casa mal assombrada, entendeu? Teve que se abrigar E uma numa casa casa que mal- ninguém entrava lá, Era. Por quê? entendeu? Porque tinha fantasmas, Tinha essas fantasmas na coisas, casa. entendeu? Aí ele teve que ficar na casa mal assombrada. Aí teve que sozinho. entrar, se abrigar naquela casa. Imagina ele dormindo, Ele aí dormiu. eu vi um Ele barulho não de dormiu não, fantasma. que ele ficou com medo. Não foi? Ele Pois é, ficou então lá. o medo da gente tá de medo dos fantasmas. Agora, Foi. entendeu? Nessa E ele era casa, nesse menino, ele lugar. era adolescente, um rapazinho. Entendeu? Aí ficou, claro, com medo, apeadas e tal. Horas e horas, né? Até o vento se acalmar, né? O furacão passar, entendeu? Aí, né? Quando pôde, aí é que ele, né, voltou para casa. No caminho de casa viu tudo destruído, sabe? Quer dizer, coisas e mais coisas destruídas, arrancadas pelo vento e tal. E os pais ficaram lá dentro da, né, da casa da família com os filhos tudinho, e só ele do lado de fora. Entendeu? Quando fazia o trabalho, né? Foi isso que aconteceu. Ele contou a vida toda como um ato heróico Nesse dele, né? livro tem muitas passagens da vida dele. É. É suficiente, Léo? Quer mais alguma coisa? Suficiente. Diga obrigado. Obrigado. Fale alto. Obrigado, vovô. Então tá bom. Pronto. É um spoiler.